Olá, meu nome é Luciana, faço parte da Paz Church São Gonçalo, Ministério Incluir. Gostaria de convidá-los agora a ouvir uma poderosa ministração da Palavra de Deus. Você quer saber o segredo para ter uma vida de prosperidade aqui na Terra? A Bíblia nos ensina que prosperidade não é só dinheiro ou bens, mas também saúde, paz e bênção. Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração. Segundo, seja generoso e justo com o próximo. Terceiro, obedeça à palavra de Deus. A obediência abre as portas da bênção. Quer prosperar? Comece hoje, vivendo para Deus com fé e ação. Amém, queridos. Hoje nós vamos, como você percebeu aqui no vídeo, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que tem como tema finanças do reino, finanças com propósito. Nós vamos entender muitas coisas, não só entender, mas praticar muitas coisas. Vou pregar algumas mensagens. Inclusive, deixa eu falar algo muito importante. Eu tinha já mandado, inclusive, a mensagem, né, Lili, semana passada, ou no início da semana, para a Lili, né, a gente se organiza com bastante antecedência. E aí, chegando lá na conferência, na quinta-feira, a primeira ministração do pastor Eiber foi sobre finanças. Aquela declaração que ele faz ali, nós vamos viver uma nova estação, uma estação de prosperidade e tal. Foi a primeira ministração dele. Ele abriu a conferência com essa ministração. E eu não achei somente uma coincidência. Eu achei que é uma conexão, é um alinhamento dos céus, querido. E eu tomei posse dessa palavra. E aí ontem eu reproduzi, né, o que ele pregou. Mandei à noite para Lili, falei, Lili, altera a mensagem, nós vou ministrar essa mensagem que o pastor ministrou lá na conferência, porque nós não acreditamos só em coincidências. A gente acredita em Jesuscidências, a gente acredita no alinhamento dos céus, a gente acredita em palavras proféticas que são liberadas pela nossa liderança sobre as nossas vidas. E o pastor Eibe, ele até pediu, olha, ele fez uma coisa inédita lá, ele falou assim, ó, gente, eu vou ministrar, não é nem dentro do meu estilo, ele pediu que a banda continuasse na plataforma, ele não é de ministrar assim, né, você conhece o pastor Eibe, aquela ministração com banda, com bateria, com tudo, que dá aquela subida, e ele quebrou o protocolo dele, né, para aquilo que Deus tinha para falar para a igreja. Ali eram todas, não vou falar as 815 pastores, né, mas uma boa representatividade das pastores ali, e ele inicia a conferência liberando essa palavra profética sobre as nossas vidas. E nós somos pastores, nós estamos debaixo dessa palavra. E eu falei, eu preciso pregar essa mensagem, porque eu até havia falado com vocês, até já tinha mandado o esboço para Lili, que a nossa primeira mensagem, né, dessa série seria Tudo Começa na Mente. Não sei se você lembra que eu comentei isso aqui. Não foge muito dessa linha, mas ele trouxe uma vertente, um viés que nós precisamos estar atentos, querido. Lembra que eu falei ali, vamos quebrar o chifre? Porque é claro que nós precisamos fazer a nossa parte, lógico, mas existem situações espirituais que trazem bloqueios, que trazem barreiras. E aí eu e você, a gente muito distraído, acaba talvez não percebendo, ou cada vez até cooperando para esses bloqueios espirituais. E ele falou muito nessa linha, e eu entendi, antes de eu começar diretamente na mente, embora eu vou falar de mente também, antes de eu começar diretamente na mente, nós precisamos romper no mundo espiritual. Amém, queridos? A gente apoia a terapia, a gente faz, a gente gosta,
a gente investe nisso, mas Jesus é aquele que tem o poder e conhece e sabe todas as coisas, não é verdade? Então, se o mundo espiritual não estiver destravado, meu irmão, não vai rolar, não vai acontecer. Então, o tema dessa mensagem, eu coloquei os 4 chifres e os 4 artesãos. Não sei se você conhece essa passagem, preciso que você preste bastante atenção. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra. Que o Senhor agora leve cativo nossos pensamentos ao Senhor, para que possamos estar abertos para receber e tudo seja desbloqueado na nossa mente. Todas as áreas sejam desbloqueadas. Pai, se existe alguma resistência espiritual nesse lugar, se existe alguma resistência espiritual na vida de alguma pessoa, no nome de Jesus, nós concordamos em fé agora e quebramos, destruímos na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou ler a referência bíblica de Zacarias, capítulo 1, eu vou ler do verso 16 ao verso 21. Zacarias como profeta, Deus começa a dar algumas visões para ele. E essa visão que ele tem, que nós vamos ler agora, é a segunda visão que ele tem sobre aquilo que estava acontecendo e principalmente sobre aquilo que Deus desejaria estar fazendo no meio do povo. Diz assim: por isso, assim diz o Senhor, uma palavra, uma revelação de Deus para Zacarias, para que Zacarias transmitisse ao povo. Por isso, assim diz o Senhor: estou voltando-me para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém. Fala comigo, a corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor consolará novamente a Sião e escolherá Jerusalém. Depois, Isaías falando, presta atenção, fica ligado comigo para não perder o raciocínio. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Fala comigo, 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que são estes? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor me mostrou 4 artesãos. Fala comigo, 4 artesãos. Ou em algumas versões, 4 ferreiros. Tem versões que falam de 4 ferreiros. Eu então perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas, fala comigo mais, os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-los. A gente vê aqui nesse texto alguns elementos muito importantes para a nossa reflexão, para a gente entender o teor, o conteúdo espiritual daquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações nessa manhã. A gente percebe Isaías como profeta, é um elemento principal desse texto, ele quem recebe a revelação da parte de Deus para transmitir ao povo. Nós vemos que há uma menção também de 4 chifres. Esses 4 chifres, eles tipificam 4 níveis de opressão espiritual que estava sobre o povo, que estava sobre a igreja daquele contexto, que estava sobre as famílias daquele contexto. Mas a visão, ela não para só nos 4 chifres. Deus também o revela 4 ferreiros ou 4 artesãos.
Para quê? Qual era a função? Zacarias, então, ele fala, para quê? Qual a função deles? E o Senhor fala, para que eles destruam esses chifres, que estão dispersando, que estão achatando, que estão oprimindo o meu povo. É por isso que o meu povo está disperso, porque existem chifres espirituais, opressões espirituais, que está oprimindo e dispersando muitos. E isso serve para nós, Paz Church, isso serve para nós que fazemos parte do reino de Deus, não é verdade? Só para a gente aprofundar mais um pouco, olha o contexto na Bíblia, os chifres representam força, poder e domínio. Olha a representatividade dos chifres. Os 4 chifres simbolizavam os poderes que dispersaram e oprimiram e enfraqueceram o povo de Deus. Porém, logo em seguida, Deus mostra então os 4 artesãos enviados para derrubar esses chifres. A mensagem é muito clara, querido. Não existe opressão que Deus não tenha poder para quebrar. Você pode dizer isso? Não existe opressão que Deus não tenha poder para quebrar. Coloca a mão sobre o seu vizinho, no ombro dele e fala assim, não existe opressão que Deus não tenha poder para quebrar. Assim como Israel enfrentava as forças contrárias, a igreja e muitas famílias ainda enfrentam esses chifres. Esses chifres espirituais que tentam impedir o cumprimento das promessas de Deus. Queridos, a terra, o povo estava destruído, as cidades estavam destruídas. O povo estava desanimado. E o que provocou essa destruição das cidades? A dispersão do povo. A opressão do povo que gerou dispersão, que gerou desobediência, e tudo foi sendo destruído, tudo foi se quebrando. Ou seja, as cidades estavam falidas. E é interessante que quando Zacarias, ele começa a falar, eu quero voltar com você lá, por isso diz o Senhor, estou o quê? Voltando-me para Jerusalém, com o quê? Fala comigo, misericórdia. E ali o meu templo será reconstruído. E ele começa a dizer, o sarrafo vai subir, as cordas de medir serão esticadas. Mas diga também ao povo que essas cidades, que as minhas cidades, o que vai acontecer com elas? Transbordarão de quê? De prosperidade novamente. Ou seja, era uma cidade próspera por causa da opressão, por causa da dispersão, por causa da desobediência, estava quebrada. E precisava de uma reconstrução, reconstrução. E pela graça e misericórdia e favor de Deus, ele diz para Zacarias, fala para eles que eu vou me voltar para eles com misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos o quê? Consumidos. Então, querido, eu preciso entender essa mensagem num cunho coletivo, mas eu preciso entender essa mensagem também em um cunho pessoal. O que precisa ser reconstruído na minha vida? Contudo, antes eu preciso entender quais são os chifres que precisam ser quebrados na minha vida. Isso é forte, querido. Cadê a cara do chifre lá? Volta na primeira tela, filhão. A cara do chifre lá, do boi lá, será que é aquilo? Tá dando para ver? Apaga geral aí, alguém. Apaga aí, Marcelo. Oi? É o bode.
Eu queria uma figura mais aterrorizante, mas como já era meia-noite, eu não fiquei com medo não, tadinho, eu estava com sono. Deixa eu explicar para você, eu estava com sono. Eu estava fechando ontem à noite os 4 chifres e Zacarias tendo a visão dos 4 chifres. Qual chifre precisa ser quebrado na sua vida, querido? Será que é o chifre? Pode acender, Marcelo, obrigado. Será que é o chifre da avareza? Será que é o chifre que te leva a ser um murmurador? Será que é um chifre que tem te levado a enterrar os seus talentos e falar do que não vale a pena fazer na obra de Deus? Quais são os chifres? A gente pode pensar em vários, mas eu elenquei junto lá o pastor Eibe 4 tipificações desses chifres. O livro de Zacarias foi escrito em um período de reconstrução. O povo havia retornado do exílio babilônico, mas enfrentava oposição, enfrentava medo, escassez e desânimo. Jerusalém estava sendo reconstruída, porém, muitos acreditavam que jamais voltariam a viver os dias de glória prometidos por Deus. Querido, você tem de fato e de verdade acreditado no poder de Deus? Porque às vezes a gente acredita, mas titubia, às vezes a gente acredita, mas da forma que eu estou falando, mais tem os mais. O povo nesse contexto não acreditava mais que eles voltariam a viver os dias de glória prometidos por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, para nós. Continue acreditando no poder de Deus, querido. Continue acreditando no poder de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu life group. Pastor, mas está demorando, o chifre não quebra. Continua acreditando, continua orando e vai para cima, para quebrar esse chifre. Mas para eu quebrar o chifre, eu preciso estar revestido da armadura, senão o chifre pode me furar. Consegue entender? Eu preciso estar revestido de Deus, senão eu vou ser furado pelo chifre. O povo estava furado pelo chifre, o povo estava minado, o povo estava sendo levado por aquela atmosfera de desânimo, aquela atmosfera de escassez, aquela atmosfera de que não ia conseguir mais. Os chifres oprimem o cumprimento, bloqueiam o cumprimento da promessa, querido. Tira o chifre, faz assim, tira o chifre do coração. Eu botei aqui, não foi da mente, né? Da mente, tira o chifre. Tira o chifre. Que chifre é esse que precisa ser tirado? Nesse contexto, Deus dá ao profeta uma visão de 4 chifres e 4 artesãos, graças a Deus. Na Bíblia, os chifres representam força, poder e domínio. Os 4 chifres simbolizavam os poderes que dispersaram, oprimiram e enfraqueceram o povo de Deus. Porém, logo em seguida, Deus mostra 4 artesãos ou 4 ferreiros enviados para derrubar os chifres. A mensagem é muito clara. Primeiro chifre que nós precisamos vencer. Eu elenquei 4, você pode elencar mais aí se você quiser. Fica à vontade para depois remoer a mensagem. Eu elenquei 4, segundo o pastor Eibe. O chifre da escassez. Fala comigo assim, chifre da escassez. Eu preciso que você preste bastante atenção, querido. A escassez tenta convencer as pessoas de que nunca haverá o suficiente. A mentalidade de escassez, ela tenta nos convencer de que nunca vai ter o suficiente. Não vai dar porque não é suficiente. Eu não vou conseguir porque eu não sou suficiente. E vai trazendo esse tipo de convencimento que vai achatando.
E ele não afeta apenas as finanças, mas também a fé, a esperança e a visão do futuro, querido. Esse chifre, ele não afeta só as finanças, ele afeta a nossa fé. E se eu não tirar esse chifre, ele vai minando a minha fé, e eu vou ficando incrédulo, eu vou deixando de dar passos de fé, eu vou entrando em uma zona perigosa de apostasia, eu vou entrando numa zona perigosa de que tanto faz como tanto fez, eu vou entrando numa zona perigosa de que se eu faço ou não faço, não faz diferença. Não, querido, faz diferença sim. Eu entro numa zona perigosa de que eu não sou mais importante para Deus. Cuidado com esse chifre, cuidado com o tipo de escassez que ele está gerando na sua mente, querido. Essa é uma mensagem libertadora, essa é uma mensagem de mudança de chave, querido. Será que esse chifre tem afetado a sua esperança, a sua visão do futuro, a sua visão do seu ministério, a sua visão do seu life group, a sua visão da sua família, a sua visão do seu casamento, a sua visão sobre os seus filhos? Esse chifre tem que ser quebrado em nome de Jesus. Amém, queridos? Preste atenção no texto. O povo que voltou do exílio está vivendo dias de dificuldades econômicas e incertezas. A escassez é muito forte. A escassez produz uma mentalidade de sobrevivência. Não, eu estou sobrevivendo. Não, você está vivendo, meu irmão. Quem te falou que você está sobrevivendo? Isso é uma declaração de escassez. Você está aqui, você está com saúde, você está vivo. Você está vivendo, você pode conquistar, você pode romper, você pode mudar essa história, você pode mudar esse cenário. Amém, queridos? Quando a escassez domina o coração, a pessoa deixa de sonhar, de investir e de avançar, porque cauteriza numa mentalidade de escassez, de que nada é suficiente, numa mentalidade de vitimismo, de que eu sou o pobre coitado, de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não vou ter tempo, enfim, começamos a nos sabotar com várias desculpas, por causa do chifre da escassez, que gera uma mentalidade de escassez. Amém? A escassez diz, não vai dar, mas o que Deus diz? Eu sou o Deus da provisão. Então, toda vez que vier esse pensamento de escassez, não vai dar, você vai declarar, eu sirvo ao Deus da provisão, eu sirvo ao Deus dos recursos, eu sirvo ao Deus da cura, eu sirvo ao Deus que abençoa, eu sirvo ao Deus que muda a história. Então eu não vou aceitar a mentalidade, o discurso da escassez, mas eu vou tomar posse da promessa que o Senhor tem na minha vida. Amém, queridos? Precisamos então substituir a mentalidade da falta pela confiança na provisão divina. Eu falo muito isso com Rosana. Você tem um copo e esse copo está com a metade de água. Você que vai escolher como você vai enxergá-lo. Ele está quase vazio ou ele está quase cheio? Você que vai escolher. Ele está na metade. Eu posso vê-lo, esse copo está quase vazio. Ou eu posso vê-lo, esse copo está quase cheio. Falta só um pouquinho. Como eu escolho olhar para os cenários? Olha o que diz Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você vai declarar assim, fala comigo no 3, diga assim, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? O segundo chifre é o chifre da limitação. Uma mentalidade limitante. Eu falei no Tadel um pouquinho,
um teto baixo demais. O teto está muito baixo. Mas quem te falou que o teto está baixo? Não, eu estou vendo o teto baixo. Isso é uma mentalidade limitante. É uma atuação do inimigo na nossa mente. Por quê, querido? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pouca coisa? Ele sabe disso. Então, ele achata, ele nos traz uma mentalidade limitante, porque ele sabe muito bem que quando a tampa da chaleira subir, meu irmão, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. Ele sabe disso. E ele faz isso com Abraão, pai da fé, mas estava lá todo cabisbaixo. Quem vai ser meu herdeiro? Eu não tenho nem filho, e o Senhor está falando que eu vou ser pai de multidões. Aí ele faz o que para Abraão? Abraão, sai desse teto baixo, levando então Abraão para fora da tenda. O que ele fala? Olhe para o céu. Olhe para o céu. E conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aí o que Abraão precisou fazer? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. A tenda era o fator limitador da visão de Abraão. Entende isso, queridos? Pergunta é: quais têm sido os fatores limitadores da nossa visão? Que está impedindo eu olhar a magnitude daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e também através da minha vida? O que está impedindo, querido? Quebra esse chifre. Quebra esse chifre. Artesão, né? O pastor estava falando, lá no hebraico, lá na origem, vem de arteco, teco, arquiteto, que constrói, que elabora, que faz, que muda. Se chegar um arquiteto aqui, ele vai ter que mudar isso, ele vai ficar muito mais bonito. Muda, por isso, Deus não deixa que Zacarias ficasse com a visão só dos 4 chifres. Ele também trouxe a visão dos 4 artesãos para quebrar aqueles chifres. Entende isso, querido? Então, o chifre da limitação precisa ser quebrado. Deus tira Abraão da tenda e manda que ele olhe para as estrelas. Preste atenção nessa frase, querido. Ela muda tudo quando eu tomo posse. Antes de mudar a realidade, Deus precisa mudar a visão. Antes de mudar a realidade de Abraão, antes de mudar a sua realidade, a minha realidade, Deus precisa mudar a nossa visão. Abraão não ia conseguir entender limitado. Abraão não ia conseguir entender dentro da tenda. A tenda é essa representatividade. Ele precisava contemplar a grandeza. Ele precisava contemplar os céus. É por isso, querido, que nós precisamos contemplar as grandezas do Senhor, queridos. Nós precisamos contemplar os céus, os grandes feitos. Nós precisamos relacionar-se com pessoas influentes também, sim. Precisamos contemplar Deus. Ele é o dono da inteligência, Ele é o dono de todas as coisas. E por que eu e você não vamos desfrutar dessa inteligência? Desse saber, querido? Sai da tenda. Muitas pessoas estão limitadas, pasme, não por falta de capacidade, mas por falta de visão. Meu irmão, minha irmã, nós somos uma potência. Fala aí para o seu vizinho, cara, você é demais. Você é demais. Você é demais. Tudo que nós nos propomos a fazer, a gente vai aprimorando, vai ficando excelente, querido. Estou olhando aqui as meninas, né, a Andressa, a Samara e tudo mais, a Larissa, o pessoal do time que dança. Elas, quando começaram a dançar aqui, elas não tinham essa performance, mas elas estão investindo e estão melhorando a performance.
Tudo aquilo, querido, que eu me dedico a fazer, Deus vai potencializar, porque é algo intrínseco que está em nós, o poder de Deus, querido. É intrínseco, está dentro de você, pertence a você, não está no externo, está dentro de você. Vamos embora, você é uma potência, vença a limitação, querido. Eu não vou conseguir pregar. Eu estou olhando a Regina Coelho aqui. Regina, você sempre é a confirmação de Deus. Sempre que eu vou falar de finanças relacionadas, ela vem no culto. Não sei por que acontece isso. Não, é sério. Sempre que eu vou falar, ela vem no culto. É a confirmação de Deus. Por que eu citei o seu nome? Muito antigamente, 1900 e criança, eu ajudava o tio Paulinho, Marcelo, na lanternagem. Eu estava lá na casa da irmã Regina, consertando, acho que era a caravana do seu Ronaldo lá. Muito tempo, adolescente. Mas havia algo intrínseco em mim. E hoje eu estou vivendo isso, querido. Quem diria? Você diria? Não diria. Ninguém diria. Ninguém diria. Você tem a sua história, você tem o seu cenário. Quem diria que você ia estar aqui? Quem diria que você ia ser agora um cara graduado em TI? Quem diria? Quem diria? Lá do Juca Branco, lá não sei de onde, agora está produzindo aplicativo para auxiliar em salão de beleza, em clínica de atendimento. Top. Quem diria? Quem diria que você estaria onde você está hoje? Eu digo para a plateia, para todos vocês, quem diria, querido? Porque há algo intrínseco, é o poder de Deus, querido, é a unção, é a graça. Vamos romper essa limitação, como igreja, vamos romper essa limitação, vamos romper essa mentalidade de escassez, de que não vai dar, de avareza. Se eu der, vai me faltar, se eu der o dízimo, vai me faltar, se eu der a oferta, vai fazer falta, querido. Se eu não der, aí que vai fazer falta, aí que vai faltar. Eu não conheço uma pessoa mais próspera, falando de prosperidade, não de riqueza, mais próspera do que a minha sogra. Ela ganha um salário mínimo a vida toda, ela tem apartamento, as contas estão em dia, tudo certinho. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, querido. Não usa cartão de crédito, está na cultura do pastor Sabá. Não usa cartão de crédito. Do Sabá que tem essa cultura. Não usa cartão de crédito. Isso é prosperidade ou não é? Eu não falei de riqueza, falei de prosperidade. Então precisamos romper, quebrar o chifre da limitação. Amém, queridos? A nossa imaginação, isso é muito forte. A nossa imaginação é o útero espiritual onde Deus começa a gerar aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Você acha que Deus chamou Abraão para fora da tenda para quê? Para ele começar a imaginar, querido. Para ele começar a gerar, querido. Então, quando a minha imaginação, ela é o útero espiritual, onde Deus começa a gerar aquilo que Ele deseja fazer na minha vida. Preste atenção, o inimigo tenta limitar nossa imaginação, porque sabe que uma visão expandida produz uma fé expandida. Uma visão expandida produz uma fé expandida. Porque se eu não tenho visão, a minha fé vai ser fraca. Se eu não tenho visão, o meu posicionamento vai ser fraco. Eu vou ser um homem fraco, uma mulher fraca, se eu não tiver visão. E a gente está cheio de indivíduos fracos por falta de visão. Infelizmente. Por falta de visão. Uma visão, uma imaginação expandida, uma visão expandida, ela produz uma fé expandida. Ela vai te levar a dar passos de fé, querido, que nem você imaginava. Que nem você imaginava. Aí não tem aquela história, aquela música que a gente canta aqui, se o meu mundo se quebrar, desmoronar, sei lá, o Senhor bota da graça, o Senhor bota o chão, nananã. É isso, querido. Vamos lá. O terceiro chifre, me aguarde, me dá mais 5 minutos, gente. Posso continuar? Então vamos embora. O terceiro chifre é o chifre do impedimento.
Eu quero abrir um parênteses grandão aqui, para a gente entender. O chifre do impedimento. Eu sei, você sabe, nós precisamos saber. Nem tudo é espiritual. Mas existem coisas que são espirituais. Olha o que Paulo falou. Paulo, grande Paulo. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas 2 vezes. Olha que, ó Paulo, hein? Não é pastor Marco, não é Paulo. Satanás, porém, nos impediu. Paulo, discernimento espiritual, sensibilidade espiritual, nós precisamos ter, querido. Tem coisa que é preguiça. Tem coisa que é, sim ou não? Tem coisa que é procrastinação. Mas tem coisa que eu tenho que ter discernimento espiritual. Eu tenho que ter discernimento espiritual, querido. O mesmo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, querido. É contra principados e potestades. Eu não luto contra pessoas, você não luta contra o seu irmão, você não luta contra o seu irmão. O seu irmão não é seu concorrente. A nossa luta é espiritual, é na dimensão espiritual. Então, se eu não romper com esse chifre que impede, se eu não entender isso, olha, nem toda demora é negativa. Nem toda porta fechada significa que Deus disse não. Porém, existem impedimentos espirituais que tentam interromper aquilo que Deus começou. Nós somos cristãos, queridos. Se nós não tivermos cristãos evangélicos, tem que dar o sobrenome agora, né? Cristãos evangélicos. Se nós não tivermos esse discernimento, muitas das vezes a gente fica insistindo, brigando uma briga que não é para ser brigada. Gastando energia naquilo que não é para ser gastado energia, naquele nível, é para ser gastado energias espirituais. É para orar, é para dobrar o joelho, é para quebrar o chifre do cara de borracha, é para quebrar o chifre do bode, é para quebrar o chifre do demônio, querido. Para que esses impedimentos saiam da nossa vida, para que esses impedimentos caiam por terra, para que esses impedimentos sejam desconstruídos. Amém, queridos? Como esse chifre do impedimento ele age, eu tenho que ter sensibilidade, através de cenários. Às vezes eu estou numa situação que de fato ela é impossível, até a 2ª página, porque a Bíblia diz o quê? Que para Deus não existe impossíveis. Então eu preciso entender, discernir, querido, situações que parecem que não vai dar, eu não vou conseguir, é muito difícil, e nananã. Eu já estou até cantando, gente, você viu? Eu só pregava, agora já estou até cantando. É bom que eu vou estar tocando, e me esperem, é bom que eu vou estar tocando também. Então, romper com isso, com esses impedimentos. Outra forma que esse chifre age, através de palavras negativas, palavras contrárias. Palavras negativas têm o objetivo de enfraquecer a fé, querido. Não deixe entrar no seu coração. Através de opositores. Pessoas, sim, pessoas. Às vezes são usadas para gerar desgaste, distração ou desânimo. Sabe aquela máxima que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos? Isso tem cada vez sido mais verdade, gente. Cada vez sido mais verdade. Cada vez sido mais verdade. Cuidado, querido, cuidado, porque às vezes você está sendo drenado por algo ou por alguém que está sugando as suas forças. Está roubando as suas energias. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu preciso ser seletivo. Jesus tinha 12, que tinha 3, que tinha 1, não é verdade? E lidava com a multidão, mas ele era seletivo com quem ele tinha intimidade. E por que eu e você não podemos ser? Lidava com a multidão, tinha 12, tinha 3, que tinha 1. Então, cuidado, queridos, cuidado.
O impedimento, agora preste atenção, o impedimento pode até atrasar, mas não pode impedir o propósito de Deus. Aquilo que Deus determinou não pode ser cancelado pelos homens. Se há uma determinação de Deus, nenhum impedimento vai resistir, querido. E o quarto e último chifre, o chifre do devorador. E esse chifre existe também, gente. Presta atenção. O devorador é tudo aquilo que consome os recursos. Consome recursos, oportunidades e as bênçãos antes que produzam fruto. É o desperdício, a desorganização, as perdas constantes e os ciclos de derrota. O devorador, ele vai consumindo, ele vai drenando, e aí você acha que não está acontecendo nada, você não percebe isso, você não se atenta para isso, e você está sendo minado, isso começa em muitos casos até somatizar no seu corpo, e a coisa vai acontecendo, vai tomando um vulto tão grande, e quando você vê, querido, só Jesus para mudar essa história, para mudar esse cenário. Então, é importante entender isso. Olha só, contudo, em Malaquias 3, 10 e 11, a palavra de Deus nos mostra princípios para fechar as portas do devorador, para quebrar esse chifre. Não tem outro caminho, querido. Finanças está relacionada a dízimo e oferta, não tem como. Se eu quero proteção, se eu quero bênção, se eu quero prosperidade financeira, está relacionado a dízimo e oferta. Não tem como. Olha o que diz. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Lembra que a série da mensagem Finanças do Reino? Só para você poder pegar a visão. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Finanças é igual à fidelidade dos dízimos nas ofertas. Não tem como eu separar isso, querido. Se eu não entender isso, esse chifre continua atuando na minha vida. É a escolha sua. Se eu não entender isso, esse chifre continua atuando na minha vida. Nós somos inteligentes, amém? Se eu não entender isso, a fidelidade na devolução dos dízimos e ofertas abre espaço para a ação de Deus em nossas finanças, quebrando a influência dos chifres devoradores e estabelecendo o quê? Proteção, provisão e prosperidade sobre as nossas vidas. Fala assim comigo: proteção, provisão e prosperidade. Esse chifre aqui não tem outra forma de quebrar. Não tem. E eu não estou falando para te botar medo, não. Estou falando para te ensinar. Porque uma das funções do pastor é ensinar a igreja, para te ensinar. E você vai escolher se vai ser um dizimista ou não, se vai ser um ofertante ou não. Mas a Bíblia fala que esse chifre, ele só é quebrado com fidelidade. Presta atenção nessa frase. Você pode ficar em pé, o time pode vir para cá já. Quem vive apenas... Isso aqui é muito forte, querido. Muito forte, presta atenção. Quem vive apenas para reter, acaba limitando o fluxo da provisão divina. Quem vive só para reter, acaba limitando o fluxo da provisão divina. Essa é a economia mais burra que alguém pode estabelecer. Eu vou reter que eu vou ter. Não. Você está impedindo o fluxo. Você não está sendo um bom economista. Vou falar de mordomia na próxima vez que eu ministrar. Você não está sendo um bom economista.
Presta atenção, continua ligado comigo aqui. Os 4 chifres representam forças que tentam dispersar, enfraquecer e paralisar o povo de Deus. Quais foram os chifres que nós mencionamos? A escassez, a limitação, o impedimento e o devorador. Presta atenção. Mais, fala assim, mais. Graças a Deus que tem o mais. A visão não termina nos chifres. Deus completa essa visão. Deus também mostra ao profeta 4 ferreiros ou 4 artesãos. Então os chifres que pareciam fortes, mas os artesãos vieram para quê? Destruí-los. Isso nos ensina, querido, que Deus sempre tem uma resposta, por maior que seja a oposição. E você sabe, querido, nós temos o artesão principal, nós temos o ferreiro principal, que é Jesus. Mas nessa dimensão terrena, você tem responsabilidade de quebrar esses chifres. Esses chifres. Você é o artesão. Você é o ferreiro. Como estão entendendo o que eu estou falando? Nós somos, querido. Hoje, Deus continua levantando artesãos. Cadê os artesãos dos ferreiros? Diga amém. Ih, está chegando aí. Cadê os artesãos dos ferreiros? Diga amém. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você estava distraído, mas talvez você realmente está limitado, querido. Não se vendo como esse artesão. Não se vendo como esse ferreiro. Esse é um dos chifres que tem que ser quebrado. O chifre da mentalidade limitante. Você é esse artesão sim, querido. Você é esse ferreiro sim. Você é essa pessoa que é responsável em mudar a sua história. Você é essa pessoa que é responsável em mudar o curso do seu ministério, do seu life group, do seu casamento, da sua família. É você, querido. É você, é você. E nós temos nada mais, nada menos ao nosso lado o maior artesão da história, que é Jesus. Ele era carpinteiro, ele construía, né? Ele fazia móveis. Então presta atenção. Onde existe um chifre tentando te parar, Deus já preparou e está levantando você como artesão para derrubar, para quebrar esse chifre. Amém, queridos? Você assistiu agora mais uma ministração da Palavra de Deus. Acompanhe a gente nas redes sociais e todas as terças, 8 horas, aqui nesse canal. Tchau, tchau!